Um prazer mesmo. O pastor Michelson Borges, ele é pastor, jornalista, e eu gostaria, pastor, que o senhor apresentasse um pouquinho da sua vida para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, conhecesse um pouquinho o senhor e o seu ministério. Tudo bem, vamos lá. Eu sou natural de Santa Catarina, nasci lá no sul do estado, em Criciúma. Me formei ali na capital, em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, em jornalismo, comunicação social. Trabalhei algum tempo na escola adventista ali da ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Depois trabalhei também alguns meses na Rádio Novo Tempo, que estava começando na época lá. É uma rede, né, de rádios, administrada agora pela Novo Tempo ali em Jacareí, mas na época nós tínhamos já algumas rádios espalhadas pelo Brasil e eu trabalhei um tempinho lá na rádio de Florianópolis. De lá eu fui chamado para a CPB, Casa Publicadora Brasileira, para exercer a função de editor de livros didáticos. Já estou lá na CPB há 21 anos, atualmente eu sou editor da revista Vida e Saúde. Nesse tempo também criei um blog chamado criacionismo.com.br, depois criei outro chamado outraleitura.com.br, mantenho também um canal no YouTube. Esses três aí são um trabalho voluntário que eu faço, né, nos meus momentos de pouca folga, digamos assim, e também tenho as redes sociais. Eu entendi desde sempre que esses recursos Deus permitiu serem criados para que nós pudéssemos usá-los para pregar o evangelho, para disseminar a palavra de Deus, e como jornalista eu tenho então usado essas ferramentas. E nós estamos vendo agora, né, mais do que nunca nesse tempo de pandemia, como esses recursos são úteis, né? A igreja se mantém conectada nesse momento, basicamente por meio dessas ferramentas, né, dessas infovias, né, uma igreja que se tornou virtual praticamente. Esperamos que isso logo acabe, né, porque a gente sente falta também do contato humano, obviamente. Mas enquanto isso, tem sido uma ferramenta muito, muito útil. Muitas pessoas, inclusive lá de fora, né, da igreja mesmo, têm sido alcançadas por essas lives, por essas pregações. Pessoas que antes não tinham sequer interesse em coisas relacionadas com a Bíblia, com as profecias, despertaram para isso e, graças a Deus, encontraram na internet um vasto material que já havia e que está sendo produzido neste momento por muitos pastores, muitos irmãos, pregadores, enfim. Então eu já moro aqui em Tatuí, que fica a 1 hora daí, né, de Sorocaba, há 21 anos. Sou casado com a Débora, tenho 3 filhos, a Giovana, a Marcela e o Micael. Acho que basicamente, tem alguns livros publicados também, eu costumo brincar e dizer que tenho 3 filhos de verdade e alguns filhos de papel, né, são livros que a gente também gera aí, né, com os pensamentos, e tenho vários livros publicados pela CPB, especialmente na área de criacionismo. Então sou apaixonado também pelo criacionismo. Que legal. Esse é o nosso convidado de hoje, com certeza uma pessoa que tem entendimento da área, mas acima de tudo uma pessoa que tem usado os seus dons a serviço do reino de Deus, uma pessoa consagrada a Deus para, através dos seus talentos, abençoar outros. Já fica aí a dica, você pode ser uma bênção se usar os seus talentos para a glória de Deus. Né? O pastor, como jornalista, ele se dedicou na sua área e olha que bênção ele é. Então já fica a dica aí, querido jovem, use os seus talentos, seus dons para a glória de Deus. Pastorzão, gostaria de começar o nosso bate-papo aí, que fala sobre modelos de igreja e tal, tomando um pouquinho a frase inicial que o senhor falou sobre as redes sociais, sobre a conexão, a internet, as infovias, né? Essas coisas, pastor, são boas? Redes sociais, a internet, são coisas boas ou são coisas do maligno? Veja, são só ferramentas, né? Essa mesma discussão, se a gente falava sobre isso lá nos anos 90, né, no começo dos anos 2000, a respeito do rádio, da TV. Quando a TV foi popularizada, né, havia até uma história de que isso é o diabo nas casas, tem até anteninha, né, porque as TVs antigas tinham antena com formato assim, né, pareciam 2 chifrezinhos, né, então o pessoal dizia, isso aí é coisa do diabo, né, tem até chifre ali em cima. Mas na verdade, veja, nos anos 50, 60, acho que bem mais depois, faz 50 anos, na verdade,
40 e poucos anos, que o programa Fé para Hoje foi iniciado em São Paulo, foi pioneiro, foi o primeiro programa de TV religioso do Brasil, adventista, né? Com... esqueci o nome do pastor agora, daqui a pouco eu lembro, mas enfim. É o Rabelo? Campo Longo. Não, Campo Longo. O Rabelo é pioneiro do... Aliás, veja, que bonito isso, né? Nós, como igreja, somos pioneiros em muitas frentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, HMS Richards, ele fundou a The Voice of Prophecy, né, que inspirou a Voz da Profecia no Brasil. Pastor Roberto Rabelo, um pioneiro do rádio, ele passou um tempo nos Estados Unidos, estudou por lá, teve contato com o pastor Richards, aí veio motivado para o Brasil e começou um programa de rádio aqui. Na época ele enfrentou alguns preconceitos, algumas críticas, tudo que é novo acaba às vezes enfrentando um pouco de crítica, né, de oposição, as pessoas têm uma certa resistência ao que é novo. Mas ele foi avante com muita fé, ele tinha uma visão, e aí o que ele fez? Criou aqui o primeiro programa de radiofônico evangélico no Brasil. E foi uma bênção durante muitos anos, tem sido até hoje, né? A Voz da Profecia existe até hoje, e pensa assim, quantas pessoas foram alcançadas com esse instrumento. Quando a TV se popularizou lá pelos anos 70, aí entra em cena o pastor Campo Longo, criando o programa Fé para Hoje, ali em São Paulo, que alcançou também multidões, né? Milhões de pessoas. Depois temos aí a TV Novo Tempo, né? Iniciando como SISAC, eu lembro ainda, Sistema Adventista de Comunicação. Programa Está Escrito, né? Outro programa pioneiro, lá criado pelo pastor Jorge Vandeman. Eu me lembro porque eu era recém-convertido nessa época, nos anos 90, e eu assistia ao programa Está Escrito, na TV. E era uma inspiração, assim, para mim foi muito bom, foi um alimento sólido que eu recebi lá no início da minha vida como adventista, né? Na minha nova vida. Quando a internet também se populariza, eu vejo assim que alguns pregadores, nós nem sabíamos que o termo blogueiro iria se popularizar, né? Mas começamos a usar, assim, de modo muito amador, experimentando. Eu criei o blog Criacionismo em 2005. Na verdade, pastor, quando eu percebi que domínios estavam sendo registrados e criados, eu creio que Deus dirigiu isso. Eu percebi que o domínio criacionismo.com.br estava livre. Eu nem sabia o que fazer com ele, mas fui lá e registrei. Guardei. Aí no ano seguinte, 2006, eu resolvi criar um blog com o nome Criacionismo. E aí o domínio já estava na minha mão, né? Eu fico assim feliz, porque imagino se caísse em mãos, por exemplo, de evolucionistas, poderiam usar esse domínio para avacalhar, como se diz, né? Sim. Mas estava registrado. Então, eu creio que as redes sociais, a internet, assim como a TV no passado e o rádio, elas são ferramentas. E toda ferramenta é, digamos assim, moralmente neutra. Depende do uso que se faz delas. Agora, Satanás usa? Sim. Deus também usa, né? Então, a internet ela surge no contexto militar, né? De defesa, e depois ela vai se popularizando. Lamentavelmente, existem muitos conteúdos muito ruins na internet e muito mais acessíveis do que no passado. No passado, para uma criança ter acesso a conteúdos pornográficos, por exemplo, era bem mais complicado, né? Sim. Hoje em dia, lamentavelmente, se os pais forem negligentes, não cuidarem disso, as crianças terão acesso muito precocemente a esses conteúdos. Por outro lado, no passado, para você, por exemplo, a gente tem feito lives no meu canal e de outros pastores amigos, às sextas-feiras à noite, sobre o Apocalipse. Tem dias que nós temos ali 4, 5 mil pessoas acompanhando, ao vivo, esse conteúdo. E muitas delas no chat dizem, olha, eu não sou adventista, eu gostaria de pedir o batismo, estou estudando a Bíblia e tal. Quando que nós teríamos condições de graça, porque no passado, para você pagar por alguns minutos na TV era uma fortuna, né? Quando, na rádio também, eu cheguei para participar de programas de rádio, a gente tinha que comprar espaço para poder veicular conteúdos assim, bíblicos, né? Hoje é de graça e a gente alcança milhões de pessoas. Depois, com o tempo, essas lives ficam gravadas, vão se espalhando, e isso para mim é maravilhoso. Então, para fechar, a ferramenta é neutra. Agora, o uso que é feito delas, aí sim, ele implica valores, conceitos, pecado ou bênção, vai depender disso, né? Ok. Olha só que bênção aí o nosso bate-papo. Talvez você esteja acompanhando com a gente pensando, pastor, eu acho que a internet é uma coisa do diabo, né? Eu acho que é uma coisa que afasta muitos jovens de Deus.
Então, já no nosso começo aqui, no nosso bate-papo, a gente já viu que são ferramentas, né? Assim como a TV, o rádio, são ferramentas, né? Eu costumo brincar, às vezes, quando algumas pessoas fazem uma pergunta desse tipo, sobre a comparação de uma faca e de um bisturi. Ambos são instrumentos cortantes, né? Uma faca na mão de um assassino vai ser extremamente letal, vai matar pessoas. Mas um bisturi, que é um elemento cortante também, na mão de um cirurgião pode salvar vidas, né? Então, são ferramentas, né? Vai depender do uso que nós fazemos. E agora, pastor, trazendo para a nossa realidade do nosso bate-papo aqui sobre os modelos de igreja, a gente vê aí quase que uma tensão entre o modelo de igreja físico, presencial, e o modelo de igreja digital, onde muitos falam assim, no digital eu assisto o pastor Luiz Gonçalves, eu assisto o Michelson Botti, para que eu vou assistir aqui na minha igrejinha? Né? É certo esse tipo de atitude, pastor? Assim, a gente deixar, né, do aspecto físico, de se relacionar como pessoas, para se isolar no ambiente digital? Antes de responder essa pergunta importante, deixa eu só complementar um detalhe da pergunta anterior. Por mais que eu tenha dito aí que a gente consegue alcançar milhares de pessoas com essas lives programadas e divulgadas, né, e veiculadas em canais já conhecidos, tem um detalhe, que é a questão da capilarização. Nós não conseguimos alcançar todo mundo. Agora, cada pessoa tem uma esfera de ação, tem um círculo de amizade, tem alguns círculos de influência, né? Então, provavelmente, algumas pessoas não terão, talvez, interesse em assistir a live de um pastor X, que ela não conhece. Agora, se um amigo envia um link, um conteúdo, uma frase, uma arte bem feita, com uma frase bíblica, alguma coisa assim, é mais fácil essa pessoa consumir esse conteúdo do que de um estranho, ou de uma coisa mais profissional, digamos assim, né? Então, repito, todos nós, independentemente de quem sejamos, onde estejamos, temos uma responsabilidade, né, que é intransferível. E você que está me ouvindo, você jovem, você irmão da igreja, enfim, você tem uma esfera de ação, você tem um círculo de amizades, repito, um círculo de influência. Então você pode e deve usar esse recurso que está à sua mão, de graça, repito, para influenciar as pessoas. E aí o que acontece? Nossas redes sociais passam a ser um mostruário, passam a ser uma vitrine do que nós somos. E elas devem refletir aquilo que nós somos. Se pessoalmente eu não postaria, por exemplo, uma foto com certa atitude, ou com certa roupa, sei lá, ou fazendo alguma coisa, eu também não deveria usar minhas redes sociais para fazer isso, né, para criar aí uma mensagem truncada, que lá nós sejamos aquilo que somos realmente, né? Se somos cristãos, de fato, que sejamos cristãos também nas redes sociais, para que a nossa mensagem ela não seja prejudicada por nossa vida, por aquilo que nós apresentamos, né? Sim. Isso é um ponto importante. Agora, essa questão da igreja virtual e real, eu creio que deveria ser uma complementaridade, não uma substituição. Porque, inclusive, vamos publicar... Eu sou editor da revista Vida e Saúde, como eu disse para vocês, né? Além de pastor, eu fiz um mestrado no NASP em teologia, depois estou fazendo agora uma pós-graduação também em biologia molecular, que eu gosto de estudar e acho que é importante para o criacionismo isso, mas como jornalista eu trabalho cuidando da revista Vida e Saúde. Vamos publicar uma matéria em julho a respeito do estresse digital. Tem o outro lado, sempre tem, né? Se é uma bênção, também existe o fator estressante do contato muito constante com as mídias sociais, com essas reuniões, né, via Zoom. As pessoas parecem que estão reagindo de um modo... no começo tudo era meio novidade, era uma festa, era interessante, que bom, eu posso assistir ao culto na minha cama, de pijama, eu posso trabalhar em home office, aqueles que têm a bênção de poder fazer isso, né, é mais interessante, mais confortável, mas pesquisas já estão percebendo que tem a contrapartida disso aí, que é o estresse, realmente, né, o cansaço mental do contato continuado com essas coisas. Então, eu creio que nós deveríamos, com o tempo, partir para uma complementaridade, né? Temos uma igreja virtual atuante, sim,
mas não dispensar de modo algum a igreja presencial, a igreja física. Nós, seres humanos, fomos criados para relacionamento, né? Para o contato, para o abraço, para o aperto de mão, para o ombro a ombro. E estar na igreja, o Paulo diz isso em Hebreus, né? Não deixando de nos congregar, como alguns fazem. Há uma importância, então, nesse aspecto da congregação, do estar congregando, estar juntos, ali, sentados no mesmo banco, ouvindo a mesma mensagem, sentindo que há um grupo de crentes que tem a mesma esperança que nós, sentindo que temos uma família que pode nos ajudar. Nós não fomos criados por uma relação indireta, virtual, né? Então, eu creio que nós temos que sentir saudades da igreja, e assim que for permitido voltarmos, que nós voltemos com alegria, né? Tem um texto em Atos também que diz assim que, à medida que as pessoas iam sendo batizadas, Deus ia acrescentando à igreja essas pessoas aí, né? A igreja, eclésia, comunidade, né? Isso nunca vai ser substituído. Nós temos que preservar esses vínculos reais e usar a internet como um complemento apenas. Maravilha. Que bênção, hein? Já no começo aí a gente já entendeu tanta coisa aí. Olha só, você que está acompanhando agora, chegou agora aí no nosso bate-papo, a gente está conversando sobre os modelos de igreja, né? Existe um modelo presencial, físico, esse modelo, digamos assim, mais convencional, né? E agora nós estamos vivenciando um modelo de igreja digital, né? Onde a gente não pode ir mais para a igreja devido às restrições de saúde e estamos aí acompanhando pela internet, né? Essas coisas não devem ser excludentes, né? A gente deve continuar indo para a igreja, mas utilizar essas ferramentas, né, para evangelizar. Mas não substituamos a parte presencial pela digital, né? Tem muita... Pastor Amaury... Pode falar, pastor. Um detalhe ainda, né? Veja, algumas igrejas, acho que vocês já estavam fazendo isso também, né? Já vinham transmitindo os cultos ao vivo, por exemplo, né? Que é um serviço maravilhoso. Eu penso assim naquelas pessoas que estão doentes, em alguns idosos, talvez, que não tenham mais mobilidade para ir à igreja, né? Elas podem acompanhar a comunidade, né? Eu estive participando de algumas lives, algumas vigílias, né, virtuais nesse momento, lá no NASP de São Paulo e no de Engenheiro Coelho. E os pastores ali me disseram a mesma coisa, que tem irmãos, especialmente os que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, né, que assistem de casa e gostam de ver as cadeiras da igreja, as poltronas, os bancos, gostam de ver o lugarzinho que eles sentam lá, porque assim parece que eles matam um pouquinho da saudade. Olha que interessante, né, que fenômeno interessante. Agora, essas coisas, né, enfatizando o que o pastor Amaury também já estava dizendo, não substituem de forma alguma a visitação, por exemplo. Os pastores, nós pastores, teremos que continuar, sim, fazendo o trabalho mais importante que nos compete, especialmente os pastores de igreja, né, que é visitar os irmãos, atender suas necessidades reais, presenciais. Então, para deixar mais claro, enfatizar isso aqui. É uma complementaridade. Esse serviço virtual, online, que nessa pandemia só se fortaleceu, porque muitos já estavam fazendo isso, ele vai ajudar a atender algumas necessidades. Mas as necessidades básicas que as ovelhas têm e o serviço básico que os pastores devem fazer, ele vai continuar. Vai continuar até a volta de Jesus, porque essa função ela é intransferível, né? Perfeito, perfeito. Olha que coisa incrível. Nós somos seres humanos e precisamos de gente, né? Precisamos nos relacionar com pessoas. E a igreja é um meio pelo qual a gente pode ter esse contato. Para você que talvez ainda esteja pensando, pastor, mas eu não sei bem se é legal a gente voltar para a igreja, mesmo quando a pandemia passar, eu gostaria de deixar um texto bíblico aqui para a nossa reflexão. Gostaria que você abrisse aí a Bíblia, você que está acompanhando a gente, em Hebreus, capítulo 10. Lembrando que esse bate-papo é baseado na Bíblia, né? Não é a nossa opinião a respeito de um assunto, é aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Gostaria que você abrisse aí, você que está acompanhando a gente, Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25.
Olha o que a palavra de Deus diz. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você deve estar pensando assim, pastor, mas na minha igreja eu não tenho um coral. Na minha igreja não tem um pregador eloquente. Na minha igreja é simples. Veja, a questão de congregar não tem que ver com essa questão estrutural, né? Você não está indo para um show. Você está indo para adorar o Senhor, né? Então, você deve ir não querendo assim receber alguma coisa, por mais que Deus nos dê várias bênçãos, você deve ir lá para oferecer alguma coisa, que é o seu louvor, a sua adoração. Então a Bíblia aconselha não deixarmos de congregar. Por quê? Porque precisamos um dos outros. A internet é legal? É uma ferramenta importante de complemento ao ministério, mas a internet não abraça, a internet não dá um beijo, a internet ela não pode fazer aquilo que você pessoalmente pode fazer. Então, por favor, querido, lembre que a igreja de Deus, ela é viva através das pessoas. Através das pessoas. A igreja não é a estrutura, 4 paredes, um templo bonito. A igreja são as pessoas. As pessoas. O templo está fechado nessa pandemia, porque o templo são as paredes. Mas a igreja continua aberta, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Então, lembre disso para que você não se isole, não fique lá só assistindo a Novo Tempo, ou só assistindo as programações das igrejas grandes. Tal. Isso é bom? É, mas se isso for algo complementar a sua experiência pessoal com as pessoas. É a Bíblia que diz isso. Não deixemos de congregar, porque ao congregarmos, ao nos relacionarmos, temos vários benefícios. A Bíblia fala aqui, por exemplo, de estímulo. Quando a gente está na igreja, um vai estimulando o outro. Ó, não desiste não, estamos juntos, vamos continuar, vamos para frente, vamos continuar firme com Cristo. A igreja também, um ao outro, nos estimula a missão, amor às boas obras. Um ao outro vai se juntando numa comunidade. Olha, que tal a gente distribuir alimento? Que tal a gente fazer isso? Veja que importância. E, por último, esse contato pessoal nos ajuda a vermos as admoestações de Deus. Um vai cuidando do outro, ajudando a entender o equilíbrio na religião. É muito importante esse ponto da admoestação, do contato de um com o outro, principalmente a nos aproximarmos do fim, onde o inimigo usa vários meios para confundir as pessoas. Já parou para pensar que tem tantas vezes informação que você não sabe o que é o certo? E aí, como comunidade, como igreja, como pessoas, a gente vai estudando a Bíblia juntos, orando juntos para Deus nos guiar na verdade, no caminho. Então veja a importância de termos esse movimento, esse relacionamento pessoal. Não deixe de congregar. Pastora Mauri, mais um detalhe que me ocorreu agora, né? A igreja, ela é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo, né? Sim. E esse corpo de Cristo, ele envolve uma conexão real, não é uma conexão virtual, uma conexão indireta, uma conexão online, né? É uma conexão real. Portanto, Cristo, ele é o cabeça desse corpo, como a gente entende pela Bíblia. Nós somos os membros, né? Então, você pode ser um braço, pode ser uma perna, pode ser um dedinho do pé, não importa a posição, a função, o que você seja nesse corpo, você é importante demais. Arranca o dedinho para ver se você não sente falta dele, né? Então, a conexão tem que ser verdadeira, né? O que pode acontecer também nessa pandemia e nessa pandemia de virtualidade é que algumas pessoas talvez substituam a vida devocional real por um excesso de conteúdo virtual. Isso é um risco também. É muito bom assistir a bons sermões, a bons estudos, né, a uma lição da escola sabatina bem conduzida, enfim, tudo isso é muito bom, mas nada disso substitui aquelas horas que a gente emprega de manhã cedo ou à noite para abrir a Bíblia e ler com calma, com oração, pedindo a Deus que fale a nós por meio dessa leitura, né? Então, a vida devocional,
não pode ser substituída por um excesso de conteúdos apresentados por outras pessoas, né? Então, não descuide, por favor. Você pode achar, talvez, que está sendo bem alimentado porque está assistindo a muitos sermões como nunca assistiu, muitas palestras, muitas lives, né? Repito, isso é bom, isso é importante, mas que não substitua aquele momento de fechar as portas do quarto e ali você com Deus ter essa conexão direta com o céu. Outra coisa, eu acho que podemos encontrar uma correspondência com relação à atitude dos líderes da igreja, dos pastores neste tempo, com a de Paulo, porque Paulo também teve que, em algum momento, especialmente quando estava preso, né, lá em Roma, ele teve que usar também recursos indiretos, não vou dizer virtuais, Sim. porque não havia naquele tempo, mas recursos indiretos que eram as cartas. E algumas vezes ele dizia assim, eu escrevo por carta, mas eu queria muito estar com vocês. Olha que bonito, né? Então, eu penso assim, que como um bom pastor, assim como Paulo, eu também devo ter esse espírito. Eu prego por meio das lives, eu prego por meio da internet, mas eu queria muito mais estar com vocês. Então, o quanto antes for possível, que nós estejamos juntos, né? Que continuemos as nossas visitações, nossos pequenos grupos presenciais. Eu tenho dado estudos bíblicos pelo WhatsApp, por exemplo, para jovens, para outras pessoas. Tenho dado estudos bíblicos pelo Zoom também. Mas nada, não existe nada como olho no olho, sabe? De você acompanhar a reação das pessoas de perto, de estar ali, de chorar juntos, de se emocionar juntos, não substitui. Então, repito, né, que nós façamos as duas coisas, mas tudo com moderação, como diz a Bíblia, né? Maravilha! Você está acompanhando o nosso bate-papo sobre os modelos de igreja, a igreja virtual, né, e a igreja presencial. Já vimos que ambas não são excludentes, elas devem ser complementares, desde que a gente tenha um equilíbrio, de não esquecer que o presencial não pode ser substituído por nada virtual, né? É muito importante isso. Pastor, eu gostaria de ler alguns comentários aqui, algumas perguntas que a galera está fazendo aqui, tá bom? O Elmer comentou assim, que a lição falou sobre os desigrejados. Será que essa situação que estamos vivendo não vai aumentar essa realidade de desigrejados? É um ponto aqui. Joãozinho falou, acredito que teremos um grande desafio pós-quarentena de congregar em nossas igrejas, já que muitas pessoas terão grande tentação de ficar em casa. Olha só, é o que a gente está comentando, né, também. A Gleice recomendou um livro aqui, ó, o livro Mundo Virtual, do pastor Vanderlei Dornelles. É bom para ajudar nesse bate-papo, já fica a dica aí. O Ricardo falou o seguinte, existe um modelo ideal de igreja, considerando as transmissões digitais, cultos presenciais e pequenos grupos? Olha, uma boa pergunta também. Será que eu vou lembrar de todas? Eu faço assim, esse tiro assim, de forma geral, porque a galera às vezes fica, nossa, no meu comentário eu participei, eu leio tudo, aí no final eu seleciono, talvez um resumo. A gente mistura tudo, pronto, mistura tudo e responde aí. Mais uma vez, não é a igreja que tem que me agradar ou se adequar às minhas vontades, sou eu que tenho que adequar e fazer a vontade de Deus como igreja. Muito bem. A outra pessoa aqui, o Guilherme Benz. As pessoas precisam entender que a igreja não é um palco para eu consumir algo, entretenimento, mas sim um lugar de adoração. Muito bem. Anaísa. Pensamos que o serviço de culto é um self-service, mas não é. É restaurante à la carte. E quem escolhe o prato é Deus. Boa, Anaísa. Muito bom. Joãozinho aqui. Temos que ter em mente que quando vamos à igreja, devemos prestar nosso culto de adoração a Deus. Então, essas são algumas participações aí. Eu gostaria que a gente talvez se concentrasse para responder aí. Vou fazer um resumo das perguntas. Sobre a questão dos desigrejados. Né? Então, se esse fenômeno que estamos vivendo acentua essa situação dos desigrejados, e sobre se agora, ao vermos as lives, tal, se isso vai nos ajudar a ter um melhor modelo de igreja, como a igreja deve ser. Né? Então, pastor, achei essas participações aí, essas perguntas fantásticas, né? Eu estou aqui vibrando, eu não sei nem por onde começar.
muito bom, que assim, revela uma consciência de igreja tremenda por parte dessas pessoas. Eu quero parabenizá-las por essas observações tão oportunas, né? Eu quero começar indicando um texto que eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br, escrito pelo pastor Adolfo Soares. Ele é o reitor do SALT, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia para toda a América do Sul. E ele faz uma análise ali do estilo de culto, não de culto, de sermões, né, de sermões que vinham sendo pregados, e ele fala assim: autoajuda no púlpito ou sermões realmente bíblicos e proféticos? O que nós percebemos nessa pandemia? Que aqueles sermões mal preparados, né, a gente às vezes chama assim até de água com açúcar, né, sem conteúdo sólido, eles acabaram sendo deixados de lado. Porque quando uma crise aparece, as pessoas percebem que precisam estar preparadas para a volta de Jesus, para o momento sério que vivemos, elas vão buscar um alimento mais sólido. E graças a Deus, muitas dessas lives e dessas pregações atenderam essa necessidade, porque, olha, em questão de 3 meses, nunca se estudou tanto profecias. Vocês estão estudando aí o livro Eventos Finais, Sim. Olha que interessante, na igreja, né? Nunca se estudou tanto sobre profecias do que nessa época. Eu, por exemplo, quase toda noite estou pregando, porque durante o dia o meu trabalho é com a CPB, mas à noite eu tenho quase todas as noites pregado sobre eventos finais, sobre preparação para esse momento, comunhão com Deus, né? Que coisa linda esse fenômeno. Então, realmente, isso mostrou que as pessoas querem um alimento mais consistente, pregações mais bíblicas, né? Expositivas, Sim. E não aquela coisa assim de eu colocar minha ideia e rechear com alguns textos bíblicos para apresentar um sermão. Isso não é sermão expositivo, né? É um sermão temático e às vezes mal feito às pressas. Não podemos agir desse jeito com a palavra de Deus. Então, eu creio assim, pastor, que o fenômeno desigrejados é real e já vinha sendo observado antes mesmo dessa pandemia, claro, né? Sim. Ele pode se acentuar? Pode, mas isso vai nos obrigar a rever o nosso modo de fazer igreja e de pregar a palavra. Por quê? As pessoas querem ver relevância. E nós entendemos, então, por causa desse momento, que a igreja tem que se mostrar relevante. Eu gostei aí do à la carte, do self-service, né? De fato, nós não temos que simplesmente transformar a igreja num palco, gostei também desse comentário, né? Transformar a igreja numa espécie de show para entreter. Se fizermos isso, vamos só perder cada vez mais membros. As pessoas Sim. não querem entretenimento, elas já têm entretenimento de sobra nas mídias, na TV, na internet. Elas querem alimento, elas querem relevância, elas querem ter aquele vazio existencial, digamos assim, né, preenchido por uma pregação verdadeira, relevante, sólida, como eu disse. Então, isso vai nos obrigar realmente a rever certas posturas. Outra coisa, por que será que as pessoas estão buscando agora na internet esse ou aquele pregador, essa ou aquela mensagem? Porque elas estão agora escolhendo o que realmente as alimenta. Então, isso vai nos Sim. obrigar, pastores, agora eu falo me incluindo, né, a realmente nos preparar devidamente, estudar mais a palavra de Deus, estudar, conhecer mais as ovelhas e o que elas estão precisando, de que tipo de alimento estão precisando, para oferecer esse alimento nutritivo para elas. Isso é importante. Então, pode ser que esse fenômeno continue crescendo, né, dos desigrejados, pessoas que creem em Deus, pessoas que até talvez sigam uma religião individualmente, né, mas que não querem estar presentes numa igreja, por exemplo. Tem também o fator desacreditar, de igrejas que estão sendo desacreditadas por conta de desmandos, né? A gente sabe disso, né? Infelizmente, muitas igrejas que apenas pregam o evangelho da prosperidade estão relacionadas com notícias, né, que tem que ver com fraudes e coisas parecidas. Então, lamentavelmente, o diabo tem sido muito bem sucedido em desacreditar o cristianismo por culpa de algumas pessoas, de algumas igrejas que não têm Sim. feito aquilo que Deus pede delas. Mas Deus vai tomar conta disso, com certeza, e vai, em algum momento, expulsar os vendilhões do templo mais uma vez, né? E aí, repito, nós que cremos estar pregando a palavra de Deus com sinceridade e querendo preparar uma geração para a volta de Jesus, temos que ser relevantes. Sim. Temos que voltar àquelas pregações sólidas. Não é a questão também de... Veja, é outra preocupação para o outro extremo, né? Também não ser alarmistas, também descuidar
das pessoas, né? Sim. Mas eu entendo, essa semana eu postei algo, aliás, foi esse próprio texto do pastor Adolfo Soares, e alguém comentou assim no meu Twitter, então nós vamos ter que pregar de novo o terror e o fim do mundo e tal, e esquecer das pessoas. Pelo contrário, quando nós pregamos verdadeiramente as profecias bíblicas, nós apresentamos Jesus como aquele que está interessado no ser humano. Jesus é o centro das profecias, né? Não as datas, não os eventos, os sinais. Eles são apenas indicativos de que a volta daquele que nós amamos está se aproximando. Então, quando a pregação profética é apresentada do modo correto, cristocêntrica, ela emociona. Ela nos mostra o interesse de Deus pela humanidade. Então, não precisamos separar uma coisa da outra. Não é uma pregação dicotômica, né? Ela une o aspecto cristocêntrico com o aspecto de profecias, de entendimento do futuro e coisas assim. Eu penso assim, que um pregador verdadeiramente movido pelo Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, ele faz o que é certo, porque o Espírito o guia, o conduz, né? Sim. Então precisamos de mais consagração, mais entrega a Deus e rever algumas posturas, alguns conceitos, sim. Outra pergunta que alguém mencionou, né? Temos que adequar as igrejas para essas missões? Olha, tanto quanto possível, isso é bom, né? Algumas não têm recursos, eu sei, e se não tiver, basta um celular bem posicionado ali que já resolve em grande medida. Mas se tiver recursos, por que não, quem sabe, investir numa boa iluminação, uma boa aparelhagem, né, eletrônica para uma boa transmissão? Por que não? Uhum. Se isso for possível, tanto melhor, ok? Ok. Olha só que você já deve estar aí vibrando por essa questão aí de, mais do que nunca, nesse momento, a gente está vendo as pessoas buscando algo que é relevante, algo que faz a diferença na vida, algo que de fato preenche esse vazio aí que o pastor comentou, né? Lembrando o texto lá de Eclesiastes 3:11, nós temos a eternidade no coração, né? Então, falar só sobre isso aqui, só sobre o mundo, né, sem ter uma dimensão espiritual para o céu, é algo que não preenche, não preenche. As pessoas estão mais buscando a palavra do Senhor, algo sólido. E é baseado nisso, pastor, que eu gostaria que a gente caminhasse aí para a parte final aí do nosso estudo, onde fala sobre alguns parâmetros de escolha de igreja. Porque até agora nós vimos a importância de frequentar a igreja, apesar de ter a questão digital como um complemento. Vimos a questão aí da importância, né, de frequentar, de adorar a Deus presencialmente com os irmãos. Agora, eu gostaria que nós nos dirigíssemos para outro assunto. Tá, mas que parâmetro eu tenho para escolher que igreja eu frequentar? Talvez você esteja conectado com a gente aí agora, sobre esse bate-papo. A gente está comentando sobre os modelos de igreja baseado na palavra do Senhor. E para você que talvez tenha essa pergunta, eu gostaria de deixar um texto para você pensar aí qual deve ser a nossa diretriz para escolher que igreja iremos frequentar. O livro do Apocalipse, por favor, abra aí sua Bíblia aí, acompanhe esse texto. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Esse texto aqui, talvez você que não tem assim tanta familiaridade com a Bíblia tenha achado bizarro, né? Esse dragão, é mulher, o que é que significa? No verso 9 aí, explica que o dragão é um adjetivo para Satanás. Então, a palavra dragão aqui se refere a Satanás. Então, o inimigo irou-se contra a mulher. O que é que significa mulher? De acordo com Efésios e outros textos, Jesus ele compara a igreja com uma mulher. Ele faz, por exemplo, em Efésios uma comparação. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher ali. Ele compara a mulher a uma igreja. Então, a gente vê aqui que o inimigo, o dragão, persegue, se ira contra uma mulher, que é uma igreja. Mas que igreja é essa? Essa igreja tem duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então, se você está procurando aí uma igreja, está
com contato com vários conteúdos religiosos, a Bíblia estabelece os 2 parâmetros para você escolher o correto. A igreja que você deve frequentar tem que ter essas 2 características. Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então, esses são os parâmetros que Deus nos ajuda para entendermos qual a igreja eu e você devemos fazer parte. Pastor, muito bom mesmo isso, né? Apocalipse 12, 17 é realmente um parâmetro ideal, né, para a gente buscar, não baseado em nosso gosto, nossas preferências, né, porque modelos de culto existem vários, né, e pode ser que eu me identifique talvez com o culto mais animado, com o culto mais racional, enfim, mas não deve, os sentimentos, né, a minha preferência não devem ser o padrão de escolha, deve ser realmente aquilo que está na palavra de Deus. Quando me perguntam assim, pastor, qual é a igreja verdadeira? Eu digo, olha, tem muitas boas igrejas deste mundo, né? Muitas igrejas sérias também, e mais do que isso, tem muitas ovelhas de Deus espalhadas por todas as igrejas, né? Há povo de Deus em todas elas, até naquilo que a Bíblia chama de Babilônia, que é confusão, né? Ele fala, sai dela, povo meu. Então há povo de Deus espalhado por todas as igrejas. Mas, Apocalipse 12, como o pastor Amaury apresentou, apresenta uma mulher, né? Uma mulher virtuosa, que é símbolo da igreja pura no sentido de que ela é fiel a Cristo. E Apocalipse 17 apresenta mulheres prostitutas, é um símbolo de uma prostituição espiritual, ou seja, mulheres, igrejas que acabaram se afastando de Deus, da verdade bíblica, e abraçando doutrinas humanas, doutrinas até paganizadas muitas vezes. Eu gosto de dizer assim, olha, você quer saber qual é a igreja verdadeira? Procure aquela que segue a verdade. E o que é a verdade? Na Bíblia, Jesus disse assim, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? Nesse mundo de relativismo, né? Para nós cristãos existe verdade. A verdade é a palavra de Deus, porque ela fala daquele que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma igreja que prega a Bíblia na sua totalidade, uma igreja que segue Jesus Cristo, todos os seus ensinamentos, e mais, lá no Salmo 119 é dito que a tua lei é a verdade. Como a lei é a expressão clara do governo de Deus, ela também é a verdade. E aí eu leio aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, o seguinte, ó, para que, se tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que lindo esse texto, né? Ele também fala aqui da casa de Deus, você percebeu? A igreja de Deus está na casa de Deus. A importância de nós estarmos na casa de Deus. E essa igreja de Deus que se reúne na casa de Deus é a coluna, ela sustenta a verdade. Que verdade? Cristo, a palavra e a lei. Se você encontrar uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, que segue a Bíblia na sua totalidade e que ama Jesus tão intensamente a ponto de crer que ele de fato é a verdade, não hesite. Faça parte desse grupo, faça parte dessa família, porque assim você estará realmente num caminho bem seguro. Maravilha, que bênção aí, hein? Então você já tem os parâmetros para escolher, aí não baseado em seu gosto, que é pecaminoso, que não é um guia seguro, mas baseado na palavra de Deus, qual é o lugar que você deve frequentar. Eu não recordava desse texto, pastor, muito obrigado por esse texto. A igreja de Deus congrega na casa de Deus, né? Porque tem muitos que falam assim, a igreja sou eu, pastor, eu posso ser fiel a Deus, posso me relacionar com pessoas, ajudando elas lá fora, não preciso necessariamente congregar, né? Mas esse texto aí mostra que a igreja de Deus, que são as pessoas, congregam dentro da casa de Deus, referência ao templo nessa questão. Muito bem. Aliás, pastor, o tempo não permite, mas é preciso até fazer um pequeno ajuste, quem sabe, quem fala assim, mas eu sou a igreja. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo, né? Você é parte dessa igreja, você tem o privilégio de estar ali unido ao corpo de Cristo. E assim, nesse sentido, você é a igreja, mas não como uma célula individual. Uhum. Perfeito, perfeito. Uma célula longe do corpo, ela não é viva. Não é viva. Não, aliás, eu lembro de uma história, pastor, bem interessante, antiga, talvez até bem conhecida já, de um irmão que ele começou a desanimar porque via problemas na igreja. Aliás, tem uma frase interessante que diz assim, que uma pessoa disse para o pastor, eu não vou mais à igreja porque ela está cheia de hipócritas. Aí o pastor foi meio grosso até, eu acho, mas disse assim, irmão, sempre tem lugar para mais um. Eu não sei se eu daria essa resposta assim atravessada, mas é verdade. Quem disse que eu não possa ser o mais complicado da igreja, o mais
carente da graça de Cristo, né? A igreja é um hospital, não é? Na verdade, essa comparação eu acho muito boa, e lá tem pessoas mais e menos doentes, e quem sou eu para ficar ali analisando a doença de cada um, né? Eu vou lá buscar cura para minha alma, para minha mente, para minha vida, né? Então a história diz assim, ó, que um irmão parou de frequentar a igreja porque ele via muita hipocrisia, via muitos problemas, fofoca e tal, e começou a ficar em casa. Eu vou frequentar a igreja, assim, eu vou fazer da minha casa uma igreja, não está errado, a casa tem que ser uma igreja também, mas ele parou de congregar. Não seguia mais a orientação de Paulo, né, de que nós temos que nos congregar. O pastor foi visitá-lo. E aí, quando chega à casa dele, ele vê uma lareira acesa, estava lá crepitando, né, as brasinhas ali, o carvão. O pastor não disse nada, ele só se sentou, aí se levantou, foi lá na lareira, pegou com a tenaz, né, aquele instrumento de mexer na brasa ali, pegou uma brasinha, um carvão, tirou dali e colocou sobre um prato em cima da mesa. Se sentou e aguardou. Claro, em pouco tempo aquela brasa apagou. O pastor fez uma oração e foi embora. No sábado seguinte, o irmão estava na igreja. Ele entendeu claramente a parábola, o recado. Você até pode escolher congregar só em casa, né? Aliás, eu falei uma contradição aqui agora, né? Não tem como congregar sem outras pessoas. Você pode até escolher ficar em casa apenas e não congregar. Só que não se esqueça que a igreja é como uma lareira. Ali, o fogo do Espírito, a gente clama por isso, né? O fogo do Espírito, ele está mantendo acesas as brasas. Se você se afastar sem um motivo justificável, que Deus realmente compreende, né? Você vai acabar se apagando, se enfraquecendo, né? Lamentavelmente, os desigrejados, com o tempo, acabam até abandonando a fé. Muitos deles começam como desigrejados e depois terminam como ateus, porque o processo de esfriamento acontece. Então, a igreja serve para manter a gente aquecido também, viu? Não esqueça disso. Olha só. Então, por favor, não deixe de congregar, tá? Mesmo que nesse período aí a gente está se adaptando, quando retornarmos às atividades presenciais, não deixe de frequentar. Pastorzão, o tempo aqui urge contra nós, estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Eu gostaria que aí talvez o senhor já pensasse aí em um fechamento baseado no nosso bate-papo, para deixar aqui para os jovens. Enquanto o senhor vai pensando aí para ser o grande final, eu gostaria de dar um recadinho para você. Seguinte, muito do que nós conversamos aqui, você pode ter concordado. Mas tem alguns detalhes que você pensa, puxa, pastor, mas eu não concordo com isso, tal. Então, eu gostaria de sugerir para você o seguinte, que tal orar, ler a Bíblia e ver quais orientações de Deus em relação a esse assunto. Porque talvez você esteja assistindo a gente pensando, pastor, mas vocês já vieram aí, já, digamos assim, amarrados nas ideias, já vieram combinados, tal. Então, eu gostaria de dar essa sugestão. Você não precisa concordar comigo ou com o pastor Michel, mas estude a palavra do Senhor e veja que é a palavra do Senhor que orienta, né? Que é o parâmetro para as nossas escolhas. Então, por favor, gostaria de deixar esse conselho para você. E para aquelas pessoas que muitas vezes estão vivendo na igreja e estão assim, pastor, mas eu já vivo na igreja, tal, frequento, mas eu não sinto uma experiência incrível. Eu gostaria de deixar um conselho para você que está na parte de sexta-feira da lição. Fala assim, sofremos uma perda quando negligenciamos o privilégio de nos reunirmos para fortalecer e animar uns aos outros no serviço de Deus. A casa de Deus é um meio pelo qual a gente congrega, se anima espiritualmente, mas aqui é um CT de treinamento para a gente levar as boas novas lá fora, para pregar. Então, talvez você esteja falando, pastor, mas eu não saía da igreja, vivia dentro da igreja, mas não tinha uma experiência mais profunda com Deus. Talvez esteja faltando isso, querido. Você vem para cá, se abastece espiritualmente, né? Mas você tem que compartilhar lá fora. Você deve levar o evangelho lá fora. E talvez seja isso que esteja faltando na sua experiência. Então, eu gostaria de deixar esse conselho. Estude a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor e compartilhe a palavra do Senhor. Se você fizer isso, com certeza a sua experiência religiosa vai ser mais profunda.
Amém. Pastorzão, que recado o senhor deixa aí para finalizar? Pastor, eu quero terminar lendo aqui Apocalipse 14, eu acho lindo esse texto. Vou ler aqui alguns versos. Apocalipse 14, versos 1 e 2, depois lá na frente eu vou ler os versos, verso 1, depois 3 até 5. Quem tiver a Bíblia por aí, né, com você, pode abrir, acessar, para a gente ler junto. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem são essas pessoas? São esses os que não se macularam com mulheres. Você já sabe que são mulheres, acabamos de falar sobre isso. Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu quero fazer parte desse grupo, se Deus permitir, de um dia estar redimido ali no céu, de estar ali com o nome de Deus, o seu caráter inscrito em minha mente, né, na testa, como diz aqui. Uhum. Essas pessoas, elas não se macularam com doutrinas falsas, com paganismo, com mentiras, com as mentiras da besta, aqui do Apocalipse. Eles são fiéis à palavra, são fiéis ao Cordeiro e mais. Aqui diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Você pode começar a fazer isso desde agora, querido. Você pode ser um seguidor do Cordeiro, você pode fazer parte desse grupo que é fiel à palavra de Deus, portanto é uma verdadeira esposa do Cordeiro, não se maculou com outras mulheres, com outras doutrinas. Você pode desde já fazer parte desse grupo. Se vai fazer parte literalmente dele um dia, isso pertence a Deus, né? Mas compete a você já tem esse privilégio de fazer parte desse grupo de pessoas que aqui está juntinha, você percebe? Estão lá unidos, todos pertinho um do outro, no mar de vidro. Lá não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais nada disso, né? Claro. Amém. Mas são pessoas que aqui na Terra começaram a se acostumar com essa realidade. Vou repetir, estão juntas, estão unidas, fazem parte de um grupo. E nós temos que fazer parte de um grupo real, literal. São pessoas que seguem o Cordeiro. Nós temos que seguir o Jesus Cristo, aonde quer que ele nos mandar e para onde quer que ele vá, nós vamos juntos. Aqui, já. E são pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e pessoas que amaram a verdade. Eu quero fazer parte desse grupo já, aqui na Terra. Não esperar para chegar no céu. Lá vai ser uma continuidade do que eu já estou experimentando aqui. Portanto, que Deus nos ajude a ser como esse grupo aqui, né? Que nós possamos aqui na Terra já experimentar essa realidade de viver em comunidade e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo e a verdade que ele nos deixou revelada na palavra. Amém, amém. Deus seja louvado. Esse foi o nosso bate-papo sobre qual modelo de igreja. Espero que Deus tenha te ajudado aí a entender a vontade de Deus para a sua vida. Pastor Michelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi uma bênção mesmo. Tenho certeza que quem acompanhou aí foi ricamente abençoado por Deus. E já fica aberto aí o convite para o nosso próximo sábado estarmos juntos no nosso bate-papo do Porão Jovem. Que Deus te abençoe e vamos terminar com uma oração. Pastor, o senhor ora para a gente, por favor? Oro. Vamos falar com o nosso Deus, nosso Criador. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis que passamos falando sobre a Bíblia, sobre a igreja. Nós te pedimos, Senhor, que nesta fase, nesse momento de crise, possamos nos manter unidos, possamos usar os recursos que Tu permitiste serem criados para pregar o Evangelho, falar do Teu amor, da volta de Jesus, e que assim que for possível, possamos estar todos juntos, já que estamos com tanta saudade da igreja, possamos mostrar isso na prática, congregando, nos reunindo como igreja, ajudando uns aos outros. Ajuda-nos neste momento também a saber, conhecer as necessidades dos irmãos e, na medida do possível, atendê-las também, Senhor. Que possamos cuidar uns dos outros. Abençoa, Senhor, a igreja de Sorocaba, bem como as demais espalhadas pelo mundo, para que sejam realmente fachos de luz a iluminar o local onde estão plantadas. E que nós possamos estar preparados para o breve encontro contigo, quando então contemplaremos teu rosto e lá, na nova Jerusalém e depois na nova terra, viver em comunidade para sempre com os redimidos. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo Porão Jovem. Um abraço. Até logo.